Boa noite, gente. Nossa aula VIP, né, sobre imersão tributária. Nossa aula vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar salva lá dentro da plataforma da nossa mentoria, tá? Estou muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz com a dedicação de vocês, a participação de cada um. Quero trazer vocês, né, para o mundo em que eu vivo diariamente, praticamente 24 horas por dia. Eu estou imersa aqui no tributário, é a minha área de paixão. Sou encantada pela área tributária. Eu quero transmitir para vocês esse encanto, né, pelo tributário, pela área fiscal, por códigos, né? Vai gostar de código, assim, que é a área fiscal, né? ST, SEST, MVA, então são diversos códigos e eu sou encantada por tudo isso. E eu quero que vocês sintam, né, um pouco dessa paixão que eu tenho, me conheçam, conheçam a mentoria, né, para o departamento fiscal. Vou conversar com vocês a respeito dela, a respeito da mentoria, vou conversar com vocês, explicar cada detalhe, mas o nosso foco hoje é falar de tributação, né? Nós vamos entrar ali dentro do sistema tributário, tá? Vou mostrar para vocês como funciona cada regra, né? A estrutura toda do sistema tributário para que vocês saibam, né? Não só de ouvir falar, para que vocês conheçam não só códigos, tá? Mas para que vocês conheçam também como analistas fiscais. Eu quero que vocês se tornem analistas, eu quero que vocês sejam aquela pessoa que consegue interpretar, consegue tomar decisões, consegue agir, né, de forma sábia, conforme a legislação tributária exige, tá? Então, pensando nisso, né, nessa caminhada que nós vamos percorrer, que se vocês permitirem que eu seja a mentora de vocês na área tributária, nós vamos percorrer juntos uma trajetória, né, ali na área tributária, nessa seara, né, de tributação. Então, eu quero apresentar para vocês, né, o sistema tributário por dentro e o porquê de tudo, tá, que existe. Porque além, né, de códigos, de regras, de obrigações acessórias, nós temos que entender qual foi o raciocínio da Receita Federal, da Receita Estadual, da Receita Municipal, ao criar um tributo, ao criar uma regra, ao trazer uma exceção, qual que é o objetivo dela. Quando a gente traz essa questão de qual foi o objetivo da Receita Federal, da Receita Estadual, fica mais palpável, fica mais fácil. Quando a gente entende o porquê do diferencial de alíquota, o porquê da substituição tributária, o porquê existe o ICMS, como ele é aplicado, tudo fica mais fácil. Então, eu quero trazer para vocês isso, o porquê. Porque hoje eu estou aqui com vocês. Vou passar por um processo de mentoria com vocês. Vou segurar na mão de vocês e a gente vai seguir juntos. E depois? Depois desse processo de mentoria, depois que a gente desligar aqui essa câmera, como que vocês ficam? Vocês precisam saber andar sozinhos. E é esse processo que a gente vai seguir, tá? Para que vocês saibam seguir sozinhos na interpretação, na análise, na aplicação ali da área tributária, tá? Então, vamos continuar? Vamos dar início aqui, né? Aliás, deixa eu pegar aqui o meu apontador. Minha tela está sendo compartilhada com vocês. Tudo ok? Então, nós vamos começar de onde? Pelo começo, né? Obviamente. A receita, gente, a receita estadual, a receita federal, a receita municipal, ela precisa de dinheiro, ela precisa de recurso, tá? E para que ela tenha esse dinheiro, para que ela tenha esse recurso, ela precisa buscar de alguém. Ela busca de quem? Ela busca de mim, Marcela, pessoa física, ela busca esse recurso de uma empresa, ela busca esse recurso de outras fontes também. Mas a principal fonte, tá, de recursos da Receita Federal, Estadual, Municipal, é a tributação. É através da tributação que entra dinheiro no cofre público. E aqui no Brasil, eu quero mostrar para vocês já de início, que aqui no Brasil a gente tem 3 bases de tributação,
tá? O nosso foco está onde? Gente, o foco da nossa mentoria, o foco da nossa trajetória está no ICMS. Mas eu quero mostrar para vocês, a proposta é o sistema tributário por dentro. Então, aqui a gente inicia enxergando como que eles arrecadam, né? Como que eles buscam esse recurso. Então, nós temos 3 bases de tributação no Brasil: a renda, o patrimônio e o consumo. Gente, o Brasil, ele não é um país desenvolvido, não é um país rico, não é um país onde a maior parte da população tem patrimônios e rendas o suficiente para ajudar com a manutenção do país. Então, a gente tem aqui uma tributação também sobre o consumo. Nós somos tributados na renda quando, gente? Quando eu recebo um salário, eu sou uma pessoa física, eu recebo um salário, eu sou tributada em cima daquela renda que eu oferi. Eu sou uma pessoa jurídica, eu tenho lucros, ou eu faturo. Simples Nacional é tributado no faturamento, não é tributado no lucro. Mas é uma fonte de renda para a Receita Federal, Estadual e Municipal. Uma empresa optante pelo lucro real, pelo lucro presumido, ela tem lucro, ainda que ele seja presumido, mas ela tem lucro. É uma oportunidade que a Receita Federal encontra de olhar para aquela empresa e falar: olha, você tem lucro, ainda que ele seja presumido. Você tem condições de me ajudar com a manutenção do país. Aqui, a Receita Federal, ela presume riqueza. Ela está olhando para uma pessoa física ou jurídica e entendendo que, acima daquela faixa de isenção, porque nós temos faixas de isenção, né? Acima daquela faixa de isenção, essa pessoa já tem condições o suficiente para ajudar na manutenção do país. Então, essa é a primeira fonte de renda da União, tá? Ou do Estado ou do município. Pulando para outra fonte de renda, nós temos o patrimônio, essa outra base de tributação aqui. As pessoas físicas e jurídicas são tributadas no patrimônio quando? Quando eu tenho um imóvel territorial urbano, eu tenho uma casa, então eu tenho condições, a prefeitura entende que eu tenho condições suficientes de ajudar com a manutenção ali daquela cidade. Ah, mas Marcela, a minha casa, ela é pequena. Ah, mas Marcela, eu tenho uma casa grande, mas eu não tenho dinheiro. Pensasse nisso antes de construir uma casa de proporção tão grande que passa da faixa de isenção do IPTU e você agora está na mira da prefeitura com condições suficientes, de acordo com com a estrutura do seu imóvel, você tem condições o suficiente de ajudar com a manutenção daquela cidade. O IPVA, a mesma coisa. Eu tenho veículo automotor. Marcelo, eu tenho um carro, mas eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA. O Estado ele não quer saber. O Estado entende que você presume riqueza o suficiente para ter um carro, e se você tem um carro, você tem riqueza o suficiente para ajudar na manutenção do Estado. Marcelo, eu tenho uma terra lá na área rural. Eu tenho que pagar o ITR. É claro, gente, que existe faixas de isenção, assim como o imposto de renda, o ITR, o IPTU, existe faixas de isenção para que não seja qualquer pessoa tributada. Justamente por causa disso, eu posso ter uma casa, mas minha casa é pequena, tá? Então eu não preciso contribuir com a prefeitura, porque a minha casa tem um valor ali ao olhar da prefeitura irrisório. Então, ela me deixa naquela faixa de isenção. Então, eu estou trazendo vocês aqui para que vocês entendam o seguinte: além de uma educação financeira, é extremamente necessária uma educação tributária. Isso aqui não é só para quem trabalha na área fiscal, isso aqui é para a população inteira. Porque eu tenho que saber se eu sou capaz, né, de arcar também com a manutenção daquela cidade ou daquele estado, ao adquirir aquele veículo, porque é isso que é esse gatilho que eu estou acionando lá no Estado. Comprei um carro, opa, tem dinheiro, vai me ajudar aqui com o Estado. É isso, é esse alerta que acende lá no Estado, tá? E
como eu falei com vocês, o Brasil ele não é um país que tem pessoas ricas o suficiente para que a tributação venha só da renda ou só do patrimônio, tá? A maior parte do Brasil maçante são pessoas pobres, tá? São pessoas ali que não têm condições de arcar com a renda nem com o patrimônio. Criaram, então, essa outra base de tributação, que é o consumo. Então, quer dizer, se você não tem renda, está na faixa de isenção, beleza, não vai pagar a renda. Se você não tem um carro, não tem uma casa, está na faixa de isenção, beleza. O Estado, a União, o município perde arrecadação por causa disso. Mas aqui no consumo, não. Quem é aqui de nós que não compra uma cesta básica? Quem aqui de nós que não paga uma energia elétrica? Quem aqui de nós que não contrata um serviço médico, que seja? São produtos essenciais e que todos consomem. Se todos consomem, o Estado, a União, o município conseguem oferir renda. Então, para vocês terem uma ideia, que aqui no Brasil, a maior parte do dinheiro que entra no cofre público, ele vem através da tributação do consumo. E é aqui que mora o perigo. É aqui que está todo o problema de tanto tributário quanto de social, econômico. É aqui, por causa dessa sistemática de tributação no consumo, é que existe um abismo gigantesco entre duas classes sociais. O topo, os mais ricos, e o restante, tá? Do Brasil, que está aqui. Eu costumo dizer, gente, e vocês, eu quero que vocês enxerguem isso, que o Brasil o sistema tributário nacional, ele é sustentado pelo pobre, tá? Infelizmente, essa é a realidade por causa desse sistema tributário baseado no consumo, que é um sistema tributário regressivo. Ai, Marcela, você falou de sistema tributário regressivo, você falou de tributação indireta, o que é isso? Vamos explicar todos esses detalhes aqui, para que quando a gente chegue lá dentro do ICMS, você já saiba por que ele existe, para que ele existe e como é aplicado todo esse recurso, tá? Então, aqui eu deixei, nessa segunda página aqui do material, gente, essa aula, ela vai ficar salva, estou gravando ela vai ficar salva dentro da plataforma da mentoria, tá? E esse material também eu vou disponibilizar para vocês lá dentro, para quem ingressar na mentoria junto comigo, tá? Então, vocês vão ter acesso a isso aqui também. Nós, aqui no Brasil, nós temos uma carga tributária, em média, tá, de 33%. A OCDE, que é um grupo de países desenvolvidos, países ricos, tá, que participam aqui da OCDE. Tá? Então, essa OCDE aqui é um grupo de país rico. Tá? A média de tributação desses países ricos, tá, que não é o caso do Brasil, a média da carga tributária desses países é de 34%. O Brasil, a média é de 33%. Então, quer dizer, o Brasil está ali, ó, encostado nos países ricos. Então, a gente olha para isso e pensa o seguinte, beleza, se o Brasil arrecada tanto assim, então, quer dizer, ele deveria ser um país rico, né? Porque ele está aqui, ó, na média da OCDE. Mas isso não acontece, infelizmente. Diversas questões que não é o nosso foco, mas que vocês sentem na pele, né? Essas situações ali, né? Que infelizmente a gente passa aqui no Brasil. Nós não temos essa condição aqui de países ricos, tá? Mas aqui eu trouxe para vocês só para que vocês tenham como comparativo e eu quero mostrar principalmente isso aqui para vocês, essa divisão aqui, ó. Todos os países tributam assim também, a renda, o patrimônio e o consumo. Aqui a gente tem dentro desses 33, 34% aqui, ó,
Desses 34% lá da OCDE, dos países da OCDE, 34% é tributado na renda, 5,5% é tributado o patrimônio e 32% no consumo. Então, quer dizer, os outros países também encontram mais oportunidade de arrecadação no consumo. Ótimo, beleza. Só que o Brasil, é o que eu falei com vocês, não é um país rico, é um país que a maior parte é pobre, o pobre sustenta o sistema tributário nacional. O Brasil, a tributação do consumo representa, desses 33% aqui, ó, quase metade disso vem do consumo. 49% de toda a arrecadação vem do consumo. E é isso que causa esse abismo entre esse desequilíbrio, tá? Entre as questões arrecadatórias e questões sociais, questões econômicas, tá? É por causa do sistema tributário regressivo que existe aqui no Brasil. Então, beleza, nós sabemos agora as bases de tributação. Agora eu quero classificar com vocês os tributos, tá? Então, nós temos algumas classificações. Nós temos vários tributos: imposto de renda, IPTU, IPVA, o IPI, o IOF, nós temos ICMS, que é o nosso foco, nós temos ISS. Todos esses tributos, eles têm classificações, tá? Então, nós temos aqui, essas classificações são divididas em impostos diretos e impostos indiretos. Os impostos diretos, gente, são aqueles que vão incidir sobre a pessoa, tá? Ele está vinculado ao meu CPF, ao meu CNPJ. Eu não consigo jogar aquele imposto para frente. Olha só, o imposto de renda da pessoa física sai do bolso de quem? Do meu. Eu consigo jogar para frente? Eu consigo fazer com que alguém pague por mim? Não consigo. Inclusive, já é descontado na fonte, né? Já é retido na fonte. O IPVA, a mesma coisa, ele está vinculado ao meu CPF. A minha propriedade de um veículo automotor. IPTU é a mesma coisa. A minha propriedade de um imóvel territorial ali, urbano. Então, eu não consigo jogar essa carga tributária para frente. Eu não consigo transferir para outra pessoa. Sai do meu bolso. E por causa disso, eu consigo analisar, é aquilo que eu falei com vocês, eu consigo fazer um planejamento tributário para saber se eu vou comprar esse veículo aqui agora, eu tenho condições de pagar o IPVA? O percentual de IPVA que vai incidir sobre o meu veículo, eu vou ter condições de arcar? Então, eu compro, o IPVA acontece o seguinte, a base é o valor do meu veículo e a alíquota é fixa. A alíquota é fixa, o que altera é o quê, gente? A base tributária, é o valor do meu veículo. O imposto de renda da pessoa jurídica, a alíquota fixa de 15%. O que altera é o quê? O lucro da empresa. Se eu tenho mais lucro, a alíquota é fixa. Se eu tenho mais lucro, eu pago mais imposto de renda. Se eu tenho menos lucro, eu pago menos. Percebe? Esse imposto direto, a empresa, a pessoa, ela consegue sentir na pele, no bolso, saindo aquele dinheiro. Então, é mais fácil eu analisar, é mais fácil eu saber, até, inclusive, reclamar dos meus direitos, né? Porque se eu pago o IPVA agora, né, nesse início de ano, a gente está aqui na época do IPVA. Eu consigo medir e olhar para o Estado e falar, opa, eu estou pagando isso aqui, cadê o retorno? Não estou tendo retorno. Ei, eu estou pagando muito para pouco retorno. O Estado, a gente consegue enxergar isso e reivindicar os retornos. Diferente dos impostos indiretos. E aqui, percebe que imposto indireto está vinculado com o quê? Renda e patrimônio. IPVA, imposto de renda, IPTU. Tá? Nos impostos indiretos, eu não consigo medir isso. Por que eu não consigo? Porque eles são aqueles que estão embutidos no preço do produto e são repassados para o consumidor final. Quem é o consumidor final? Eu, você. Então, nós é que arcamos com essa carga tributária. A empresa, ela é só a responsável pelo recolhimento. Então, nós estamos aqui para quê? Para aprender aquilo
no setor fiscal, departamento fiscal. Então, nós vamos aprender a rotina de um departamento fiscal, as regras que uma empresa tem que seguir para recolher esse imposto. Mas não é essa empresa que paga, não sai do bolso dela o ICMS, o IPI, o ISS. Por quê? Porque ela vai embutir no preço do produto e vai jogar para o consumidor final, tá? E tem sistemáticas para isso. Beleza? Então ela joga para frente, embute no preço do produto e o consumidor final paga. Então, isso aqui, essa sistemática dessa classificação de imposto indireto é a sistemática da tributação do consumo. Então, a gente tem o ICMS, o IPI e o ISS classificados como impostos indiretos. Indireto por quê? Porque não está caindo, não sou eu, Marcela, pessoa física, que circulei a mercadoria. Foi eu que circulei a mercadoria? Não foi. Quem circulou? A empresa. A empresa circulou a mercadoria. E se a empresa circulou a mercadoria, quem deveria pagar era ela. Só que ela só recolhe e repassa para mim, tá? Olha aqui, nós falamos da tributação do consumo, que é a maior parte. O sistema tributário sustentado pelo pobre. Nós temos impostos indiretos que recaem, que são impostos ali baseados no consumo. Essa sistemática aqui, ela traz regressividade para o sistema tributário. O que é essa regressividade? É quando, olha aqui, não, ó, é um sistema regressivo por não considerar a renda de uma pessoa. Aqui não está considerando quanto eu ganho. Eu ganho R$ 1.000, eu ganho auxílio emergencial, R$ 600, ou eu ganho R$ 41.000, que é o salário de um deputado federal. Independente do meu salário, da minha renda, eu vou pagar o tributo que está incidindo ali naquele produto que eu adquiri. Tá? Então, é regressivo, não considera a renda de uma pessoa, mas sim o quanto ela consome. Então, aqui, ó, quanto menor a renda, mais imposto se paga. Porque isso é proporcional, tá? Quanto maior a minha renda, menos eu pago. Por quê? Porque aqui, inclusive, deixa eu já ir lá para frente para mostrar para vocês, antes de voltar aqui na tributação indireta, quero mostrar para vocês isso aqui, ó, essa estrutura aqui, eu peguei isso aqui lá do site, lá do glossário do Senado Federal, tá? O que eu fiz? Copiei e colei, para que vocês saibam o que o próprio Senado Federal fala. Então, ele definiu para a gente o que é o imposto progressivo e o imposto regressivo. Também olhando ali para a classificação, tá? Ele fala para mim que um sistema tributário é considerado progressivo se ele consegue arrecadar mais de quem dispõe de mais recursos. Olha aqui, renda e patrimônio. E eu falei com vocês que o Brasil é um país que não é desenvolvido, que ele não consegue arrecadar tanto na renda e no patrimônio. Isso aqui foi o Senado Federal que definiu, não foi eu, tá? Então, a gente já sabe aqui que o sistema tributário nacional não é progressivo. Ele arrecada mais de quem tem menos. Então, olha aqui, ó. Ao contrário disso, um sistema regressivo é regressivo se ele arrecada proporcionalmente mais de quem ganha menos, tá? E olha aqui o que ele fala. São sistemas tributários que dão ênfase a impostos indiretos. A gente acabou de ver. ICMS, IPI, ISS. Tributos que incidem ali, ó, como os impostos de consumo. São considerados regressivos, tá? E os diretos são os progressivos, que é o imposto de renda, o ITR, por exemplo, o IPVA também é um imposto progressivo, tá? O Brasil ele tem um sistema tributário regressivo. Aqui, o próprio Senado Federal trouxe esse exemplo aqui, ó. Um faxineiro compra uma geladeira e paga 25% de imposto sobre aquela geladeira. Deixa eu pegar minha calculadora aqui que eu quero fazer com vocês. Esse cálculo aqui. Primeiro eu tenho que compartilhar minha tela, descompartilhar e compartilhar a tela inteira, que eu quero mostrar para vocês aqui a minha calculadora, para a gente fazer esse cálculo aqui juntos. Vamos ver se aparece.
Então, um faxineiro compra uma geladeira e paga 25% de imposto. E um banqueiro, então, olha, percebe a diferença das rendas, né? Um banqueiro que ganha centenas de vezes mais compra a mesma geladeira e paga o mesmo imposto. Percebe? O que muda é o quê? Aqui, nessa estrutura. Está considerando a renda? Não. Está considerando o consumo. Nesse caso, olha aqui, nesse caso, houve um efeito regressivo, que cobrou proporcionalmente mais de quem ganha menos. Então, vamos pegar aqui uma geladeira de R$ 3.000, geladeira, tem 25% de imposto, R$ 750 é imposto, ótimo. Olha aqui, esse faxineiro, ele recebe R$ 1.300, um salário mínimo. E esse banqueiro, vamos imaginar aqui, vamos pegar aquele salário lá dos nossos deputados federais, R$ 40.000. Então tá, 1.300 e R$ 40.000. Vamos ver esses 750 aqui, quanto que ele representa no salário dessa pessoa. Então, 750 é o imposto. 1.300 é o salário desse faxineiro. 57,69% é o que esses 750 representam na renda desse faxineiro. Agora vamos pegar aqui os 40.000 lá dos nossos governantes. 1,87%. Então, gente, quem paga mais? O faxineiro ou o nosso representante? Percebe? 57% do salário do faxineiro vai para pagar o imposto daquela geladeira que ele dividiu ali de diversas mil vezes. E 1,87% do salário desse representante é destinado para o cofre público. Gente, a questão aqui é o seguinte: vai ser recolhido os mesmos 750 para o cofre público. A questão é a seguinte: sobra mais dinheiro para quem? Percebe? É disso que eu estou falando. Um sistema regressivo que causa uma desigualdade social gigantesca. Sobra mais dinheiro para quem? Tem uma frase de um jurista que ela marca minha vida, eu não consigo esquecer ela nunca, e eu quero compartilhar com vocês, que fala que o poder de tributar envolve o poder de destruir. Destruir o quê, Marcela? Destruir patrimônio, destruir renda, destruir sonho. Gente, sobra mais dinheiro para quem? Construir patrimônio, continuar construindo patrimônio, continuar construindo ali sonhos, viajar, comer, né? Sobra mais dinheiro para quem? Aqui. Percebe? Esse é o sistema tributário que a gente está inserido. O sistema tributário regressivo, tá? Então, é isso que causa diversas indignações, mas é o que a gente tem, é o que temos para hoje, tá? É o sistema tributário que a gente está inserido e o que resta para a gente, para nós, enquanto profissionais da área fiscal, é se especializar, né, nesse sistema, por mais que não concordemos com ele, tá, gente? Mas é o que nós temos para viver, tá? Então, continuando aqui, nosso foco aqui nas tributações, nas classificações tributárias. Nós temos tributos também classificados como fiscais e extrafiscais, tá? Tributo, que são fiscais, eles têm finalidade arrecadatória, tá? O objetivo dele é gerar dinheiro para o cofre público, que é o ICMS, o ISS, esses aqui que eu deixei aqui para vocês. Então, o objetivo dele é dinheiro para o cofre, ótimo. Tem tributos, aliás, todos eles, né, têm um objetivo fiscal, né, de arrecadar dinheiro, óbvio, todos eles têm. Mas tem tributos, impostos que vão além disso. Tem outro objetivo além da arrecadação, que são os tributos extrafiscais. Extrafiscais, trava a língua, né? Extrafiscais, tá, gente? Eles não têm um objetivo só de arrecadar, tá? O objetivo deles é regular
ali determinado setor da economia. Como? O imposto de importação, por exemplo, se a União percebe, né, se ela quer inibir o consumo, né, de produtos importados, quer dizer, se ela quer estimular o mercado brasileiro, o mercado interno, fazer com que as pessoas comprem muito aqui dentro do país mesmo, o que ela faz? Ela aumenta o imposto de importação para ficar tão caro importar que eu prefira comprar aqui. O IPI é a mesma coisa. Tá? Se eu quero desestimular determinado consumo de tal produto, eu elevo a alíquota do IPI, faço o produto ficar tão caro que a pessoa não consiga ter acesso. É o caso do cigarro, por exemplo. O cigarro tem uma alíquota de 300%, mas a intenção não é só de arrecadar, é de desestimular o consumo. Tá? Então, eu jogo uma alíquota muito alta para o IPI, desestimulo o consumo do cigarro, e isso vai beneficiar diversos setores, não só o setor tributário, vai impactar até lá no SUS, tá? Porque se o cigarro está muito caro, eu não vou conseguir ter acesso. Se eu não tenho acesso ao cigarro, eu não consumo. Se eu não consumo, minha saúde fica ok. Se minha saúde está ok, eu não preciso do SUS. Se eu não preciso do SUS, é menos dinheiro saindo do cofre público. Então, é todo um sistema costurado que vai além da arrecadação. O IOF, mesma coisa. O IOF, eles precisam desestimular determinado consumo, ou no caso da importação, inclusive, eu mexo a qualquer tempo na alíquota do IOF para regular a economia. A CID, por exemplo, CID combustível. Eles precisam ter acesso à CID a qualquer tempo para que consigam movimentar os percentuais da CID para, por exemplo, nós tivemos lá aquela guerra de caminhoneiros. Foi preciso mexer na CID. E quando que foi mexido na CID? Imediatamente. Imediatamente. Então, esses impostos aqui extrafiscais, eles têm ali uma ressalva. Eles não precisam obedecer o princípio da anterioridade anual e nem a nonagesimal. O que é isso, Marcelo? Anterioridade nonagesimal? Que é quando o Estado precisa esperar pelo menos 90 dias para cobrar o imposto, para aumentar o imposto. Ou ele espera um ano, ou ele espera 90 dias. E isso, ano passado, a gente teve um bafafá danado com o diferencial de alíquota, por causa disso. E aí, na nossa mentoria, a gente vai detalhar essas questões do diferencial de alíquota. Por que o diferencial de alíquota foi tratado como inconstitucional? Por que o diferencial de alíquota, algumas empresas entraram com recursos, mandado de segurança para não pagar o diferencial de alíquota no ano passado, tá? Tudo isso envolve essas classificações aqui, essas limitações, tá? Essas interferências da União, do Estado na economia, tá? Então, eu tenho diversas situações que vão ali impactar a minha arrecadação, a minha análise aqui da tributação, tá? Pensando, gente, lá naquela questão da desigualdade social, que o faxineiro paga mais e o banqueiro paga menos, e pensando naquela frase que eu falei com vocês, que o poder de tributar envolve o poder de destruir, sabe? Pensando nisso, nós temos, dentro da Constituição Federal, uma parte que trata para a gente, específica, tem esse mesmo nome, vocês podem filtrar lá dentro da Constituição Federal. Não vou entrar aqui com vocês para a gente ganhar tempo aqui na nossa conversa. Lá ela fala de limitações ao poder de tributar, tá? Justamente pensando nesse poder de destruir. Então, a Constituição Federal vem para proteger o contribuinte da tributação. Ela olha para os estados, para a União e para o município e fala: você vai tributar, mas não é de qualquer forma. Tem que ter limitações. E lá ela traz diversos princípios ali que a gente vai trabalhar também lá dentro da nossa mentoria. Vou detalhar com vocês. Que nós temos um módulo só para o Sistema Tributário Nacional, para a gente detalhar essas questões, tá? Dentro lá da Constituição Federal. E uma das formas, né, que a Constituição Federal viu para tentar amenizar esse impacto da tributação indireta, da tributação do consumo, é trazer
esse princípio aqui, ó, da seletividade. Esse princípio aqui, ele fala para mim que o imposto, o IPI, né? Isso aqui vai se aplicar ao IPI e ao ICMS. E é isso que vai fazer as alíquotas flutuarem, tá? Eu tenho alíquotas de IPI 0, 5, 15, 25, 300%. Eu tenho alíquotas de ICMS de 4, 7, 12, de 20, de 30%. E é esse princípio da seletividade que faz essa flutuação aqui de alíquotas. E aqui ele fala para mim o seguinte, lá na Constituição Federal, que pro IPI, ele será seletivo em função da essencialidade. O IPI, o ICMS, aliás, ele fala que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade. Aqui ele está falando para mim duas palavras que têm um impacto gigante na operação, que é o seguinte: um tem a obrigação de ser seletivo, o outro é facultativo. O Estado pode escolher ou colocar uma alíquota menor ou colocar uma alíquota maior. Então, esse princípio da seletividade, ele fala o quê para mim? Basicamente é o seguinte, tudo aquilo que é essencial para que eu exista, tudo aquilo que é imprescindível para a minha vida, é básico, essencial, tem que ter alíquota menor. A carga tributária tem que ser menor. Justamente para quê? Para que aquele faxineiro, ao comprar um arroz, ele pague menos imposto, porque aquele arroz é essencial para ele, para a alimentação. Aquele banqueiro, ao comprar aquele arroz, também vai pagar menos, porque aqui é para diminuir o impacto da regressividade, não vai considerar renda, é só para diminuir o impacto, tá? No bolso do consumidor final. Por que do consumidor final? Porque quando nós consumimos um produto, quem paga somos nós, o consumidor final. Então, eu pago, eu compro um celular, tá? Até deixei aqui um exemplo aqui. Eu compro um celular, eu estou pagando pelo celular e, junto daquele celular, eu estou pagando o imposto também. Seria diferente o seguinte, seria melhor, talvez, se ao comprar um celular eu recebesse um boleto com o valor ali de R$ 1.200 para o celular e um outro boleto de R$ 800 que é do imposto. Isso aqui, gente, tanta gente pensaria tanto antes de comprar, porque eu olhar para aquele boleto, R$ 800 de imposto, que eu não vou comprar. Mas como a tributação ela é embutida, ela é mascarada, eu compro, sem saber o que eu estou pagando, sem saber quanto de imposto está representado ali dentro daquele preço, daquele produto. Tá? Então, é outra maldade que existe na tributação indireta. É essa, tá? Ser muito mascarado, não ser claro o suficiente para o consumidor. Tem sistemática para isso? Para mudar isso? Tem. As empresas precisam destacar na nota fiscal o imposto. Elas precisam destacar no cupom fiscal o imposto. Mas é diferente, né, gente? Depois de comprado é que a gente vai saber. Deveria vir antes. Antes de eu consumir, eu saber qual era a carga tributária. Deveria ser assim. Mas é só depois que eu comprei, já era. O que eu vou fazer? Já comprei, né? Então, não tem mais o que eu fazer. Eu não vou devolver por causa do imposto, né? Então, essa ideia da seletividade é para isso, para tentar amenizar isso. E ela, beleza, ela impacta nós, como pessoas físicas consumidores, temos agora esse olhar, né, para a tributação. E na empresa, Marcela, como eu vou aplicar isso lá na minha empresa? A seletividade impacta lá também, porque ela faz alíquotas subirem e descerem, de acordo com a essencialidade. E aqui eu deixei para vocês verem essa flutuação de alíquotas, tá? Eu tenho alíquotas aqui para o arroz, feijão de 12%. Isso aqui eu peguei, gente, que eu sei que tem diversas pessoas aqui de outros estados também. Eu peguei as alíquotas de Minas Gerais, tá? Mas isso aqui vai se aplicar em todo o território nacional, não estou falando específico para Minas, não. Tanto é que até agora eu não falei de um estado. Agora que eu estou trazendo para vocês essas percentuais aqui de Minas Gerais. Mas essa sistemática se aplica a todo o território nacional, tá? Então, aqui eu tenho a alíquota do arroz,
que é diferente da cerveja, o cigarro já é 25% para o cosmético, ó. 27% e 30%, esses dois aqui, eu estou frisando aqui com vocês, porque teve que passar, né, por um processo de criação de uma lei complementar para tratar esses dois serviços aqui, ó, como essenciais. Pensa comigo, gente, eu como arroz, eu como arroz. É essencial para mim o arroz, o feijão, o medicamento, é essencial. A cerveja não é essencial, eu não necessito dela para sobreviver. Então, a alíquota maior. O cigarro, né, eu não preciso dele. Um cosmético, eu preciso de um cosmético para sobreviver? Não preciso, né? Mas é aquilo, né, gente? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Mas, infelizmente, a carga tributária impede a gente de ter acesso, muitas pessoas de ter acesso a essa diversão e arte, inclusive da comida também, tá? Então, aí aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 27%, né, que era, né, 27% para Minas Gerais, para o serviço de comunicação e para a energia elétrica. Energia elétrica, gente, olha, nem todo mundo toma cerveja aqui na sala, nem todo mundo fuma cigarro, nem todo mundo é adepto ali de cosméticos, nem todo mundo. Mas quem de nós não consome energia elétrica? Ninguém. Já adianto que ninguém, porque se a gente está aqui é porque tem um Wi-Fi, né? Teve uma energia elétrica que carregou o nosso aparelho, o celular, o computador. Então, nós todos aqui na sala consumimos energia elétrica. Então, o ICMS, ele poderá ser seletivo. Estava lá na Constituição Federal. Então, significa o seguinte, o Estado não vai arrecadar na cerveja e não vai arrecadar no cosmético. Onde que ele vai arrecadar? Com certeza, na energia elétrica. Então, o que que ele fez? Subiu a alíquota da energia elétrica para 30%, garantindo uma arrecadação. Então, quer dizer, já que eu não vou arrecadar na cerveja, eu garanto na energia elétrica. Justo isso? Nunca. Nunca. Pensando nisso, foi criado a Lei Complementar 194, lá de 2022, que foi do ano passado, que alterou o Código Tributário Nacional e falou o seguinte, que para fins de incidência do ICMS, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações, o transporte coletivo serão considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluo, tá? Então, aqui a gente tem já que agora, depois, foi preciso alterar o Código Tributário Nacional, foi preciso uma lei complementar para que os estados entendessem que a energia elétrica é essencial. Foi preciso isso. Não era lógico para eles isso? Era, claro que era. Eles também consomem energia elétrica. Só que quem cria a regra é o mesmo que cobra. Então, o que, que eles fazem? Se beneficiam, jogam uma alíquota lá em cima, tá? Do ICMS. E aqui ele fala para mim o seguinte, beleza, tem que ser tratado como essencial. Mas qual vai ser a alíquota? Aí ele fala que é vedado fixar uma alíquota, tá? Nas operações, em patamar superior ao das operações em geral. Então, cada estado tem uma alíquota geral. Olha, Minas Gerais tem uma alíquota geral de 18%. Tem estados que é 17%, tem estados que também é 18%, que é a alíquota geral. Como assim geral? Eu tenho aqui esses produtos aqui, ó, arroz, cerveja e cigarro. Beleza, mas o meu produto é o quê? Cimento. Cimento tem uma alíquota específica para o cimento? Não encontrei no regulamento do ICMS do meu estado. Qual alíquota eu vou usar, então? A geral. Aqui em Minas Gerais é 18%. Então, esses serviços aqui, ó, bens e serviços, não podem ter alíquotas maiores do que aquela geral, de 18%. Tá? Então, vai ficar a cargo do Estado estabelecer a alíquota, mas ele não pode colocar acima da alíquota geral que foi estabelecida ali para o Estado. Tá? Isso, gente, é o princípio da seletividade, que traz essa variação de alíquotas. Ah, aqui, olha que curioso, o IPI. Então, quer dizer, Marcela, que o chopp é muito essencial, né? Porque o chopp tem alíquota de 6%. Então, quer dizer que o chopp é mais essencial ali em relação ao IPI do que ali um perfume, uma maquiagem. Não. Por que não?
por causa da extrafiscalidade. O IPI não tem só função de arrecadar, ele tem função de mexer em algum setor da economia. Então, colocar uma alíquota de chopp a 6% não é porque o chopp é essencial para a população, é porque, nesse momento, a União decidiu incentivar esse setor ali, das cervejarias, por exemplo, e colocou uma alíquota de IPI menor, por causa da extrafiscalidade. Ele jogou o cigarro lá em cima, mas o chopp está lá embaixo. Incentiva o vício? Incentiva, mas ele quer incentivar o segmento e não o consumo, tá? Então, a gente tem que ter esse olhar também, tá? Para o IPI. Então, seguindo aqui na nossa conversa, nós temos também o princípio da não cumulatividade. Esse princípio da não cumulatividade, ele vem também para proteger o contribuinte, fazendo o quê? Fazendo com que eu, Marcela, pessoa física, pague menos imposto lá na ponta, lá na hora de comprar. Quem recolhe é a empresa. A empresa recolhe, a indústria recolhe, joga para frente, para a distribuidora e para o varejo. Essas empresas, elas podem abater o ICMS das operações até que chegue para o consumidor final. Porque se não fosse possível essa compensação, esse débito e crédito, chegaria para mim com uma carga tributária tão alta que seria impossível de eu consumir aquele produto, né? Então, a Constituição Federal, ela trouxe essa limitação também ao poder de tributar através do débito e crédito. Então, o débito e crédito, Marcelo, não é para benefício da empresa? Não. É uma proteção da Constituição para o contribuinte. Tá? Não é benefício. Marcela, a empresa ela compra mercadoria e toma crédito, então ela paga menos imposto no final do mês. É benefício para a empresa, sim. Não é. Porque não é a empresa que paga o ICMS, ela só recolhe para o cofre público. Quem paga o ICMS é o consumidor final. Sou eu, é você. Ela embute o ICMS no preço do produto e joga para a gente pagar. Quem está pagando somos nós, não é a empresa. Então, nós vamos aprender essa sistemática do débito e crédito dentro da mentoria, aplicando de fato. O que eu posso tomar crédito? O que eu não posso tomar crédito? Quando eu vou tomar crédito? Quando eu tenho que estornar o crédito do ICMS? Simples Nacional pode tomar crédito? Tá? A gente vai enxergar isso tudo bem minuciosamente dentro da mentoria, com cálculos, tá? Com benefícios fiscais ali de crédito presumido, os créditos do ativo imobilizado. Então, esse débito e crédito, nós vamos seguir juntos, bem minuciosamente, com cálculos, com todas as ferramentas que for preciso para que a gente saiba ali aplicar. Quero apresentar para vocês aqui esse material aqui, que é a planilha, que eu vou disponibilizar para os mentorandos, né, para quem participar da mentoria, eu vou mandar divulgar lá na plataforma esse material aqui. Então, aqui a gente vai fazer todos os cálculos, olha, cálculo de não cumulatividade, estorno de crédito, tá? As alíquotas, redução da base de cálculo com a substituição tributária, cálculo de ICMS por dentro, nós vamos fazer, cálculo de diferencial de alíquota, o porquê do diferencial de alíquota, na saída, na entrada, cálculo do crédito do ativo imobilizado, controle dos créditos de ativo imobilizado, crédito presumido. Então, tudo isso aqui, olha, minuciosamente a gente vai tratar dentro da mentoria, tá? Ó, crédito proporcional, tá? Que é quando eu tenho um produto que tem redução da base de cálculo, eu tomo crédito proporcional. Tá? Aqui já entrando nas questões das notas fiscais, né? Os códigos CRT, a chave de acesso, NCM, como eu vou encontrar e classificar a NCM para determinado produto. Os motivos ali de rejeição de nota fiscal eletrônica, tabelas, CFOPs, todos os CFOPs, nós vamos passar por eles e identificar em qual momento da emissão da nota fiscal, qual CFOP eu uso para cada operação, tá? O CST, as alíquotas relacionadas a cada CST, CST quando eu recebo uma nota fiscal, qual CST que eu tenho que usar? E o CST na saída, quando eu emito essa nota fiscal, qual que eu vou usar? Tá? E a aplicação do CST lá na substituição tributária também.
CST de IPI, CSOSN, que é aplicado lá para o Simples Nacional, tá? CFOPs de produtos sujeitos à substituição tributária. Então, vocês estão percebendo que isso tudo aqui é a nível nacional. Eu estou em Minas Gerais, vocês estão em diversos lugares, mas tudo isso aqui é aplicável em todo o território nacional. As regras, gente, para o ICMS, elas são um espelho da Lei Candir. A Lei Candir é a lei que trata do ICMS, e essa Lei Candir, ela é federal. Então, é a mesma regra para Minas, para São Paulo, para Bahia, para o Mato Grosso, é a mesma regra. Tá? Então, é nisso que a gente vai trabalhar, nas regras gerais, para que vocês tenham embasamento suficiente para quando entrar dentro do regulamento do ICMS do estado de vocês, vocês consigam enxergar, tá? Vocês precisem buscar ali apenas uma questão muito específica, que é, por exemplo, qual a alíquota do produto? Eu já sei a estrutura, eu preciso saber qual é a alíquota, então é fácil eu encontrar apenas a alíquota, né, que é um percentual que está ali dentro, tá? E aqui a gente tem também a substituição tributária, olha. Os segmentos, tá? O convênio, quais produtos são sujeitos à substituição tributária? Todos eles aqui. Existem protocolos e convênios que tratam da substituição tributária. Eu preciso saber quais são esses protocolos. Eu tenho uma lista deles aqui, que isso eu vou divulgar para vocês. Código de SEST, cálculos em operações internas, cálculos em operações com MVA ajustada, que são operações interestaduais, tá? Interestadual. E alguns cálculos específicos, tá? Que é para ração, bebidas quentes, cimentos e o sorvete, que eu vou trazer para vocês, tá? E a escala industrial não relevante, que é quando não se aplica a substituição tributária para as empresas optantes pelo Simples Nacional, que também as regras são a nível nacional, tá? Então, esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês lá dentro da nossa mentoria e a gente vai passar por cada aba desse Excel aqui minuciosamente em 16 horas, que são os encontros, né, que a gente vai ter para trabalhar com tudo isso aqui, tá? Então, já pegando o gancho, né, que eu falei com vocês da mentoria, vou explicar para vocês como que ela funciona. Nós temos uma carga horária de 16 horas, são 4 encontros ao vivo, calma, fiquem aqui que a gente vai falar ainda de ICMS, substituição tributária, diferencial de alíquota daqui a pouco, tá? Então, aqui, na nossa mentoria, a gente vai ter 4 encontros que são ao vivo, são 4 sábados, o primeiro já é agora, dia 7. Dia 7 a gente tem o primeiro encontro, 7, 14, 21 e 28. 4 encontros de 8 ao meio-dia. Marcela, não posso participar ao vivo. A mentoria ela vai ficar gravada, você vai assistir quando quiser e puder, tá? É totalmente online, então em qualquer lugar do país você vai poder participar, tá? Nossas aulas, né? Essa aula VIP e outras aulas também que eu já fiz em outros processos de mentoria vão ficar gravados lá dentro da plataforma para que vocês tenham acesso também, tá? As formas de pagamento da mentoria, né? Todas as formas de pagamento. Cartão de crédito, eu posso dividir de até 12 vezes, posso dividir em 2 cartões, posso pagar por depósito bancário, posso pagar por Pix através da plataforma, que eu vou disponibilizar o link para vocês que quiserem fazer parte do processo de mentoria comigo, tá? Então, vocês vão receber o material de apoio, todo esse material de apoio, toda planilha, apostila, tudo que a gente trabalhar dentro da mentoria, vocês vão receber, tá? Vão receber também um certificado de conclusão de curso, né? Porque é uma mentoria, mas é um curso, né? São horas ali que vão agregar no currículo, né? Então, é preciso que eu envie para vocês esse certificado aqui de conclusão de curso. E a gravação vocês vão ter acesso por 2 meses. Por que 2 meses? Inclusive, já deixei destacado aqui que as inscrições já estão abertas. Por que 2 meses? Porque, além desse mês inteiro que a gente vai passar todos os sábados se encontrando, cada um de vocês que entrar no processo de mentoria comigo, nós vamos ter um encontro de 1 hora e alguma coisa, no 1 a 1. Só eu e você, para a gente acompanhar tudo o que passou. Então, quer dizer, vamos passar esse mês com o processo de mentoria ao vivo ou as aulas gravadas. No mês que vem, que é fevereiro, nós vamos agendar
com cada um encontro, eu e você, para a gente ver os processos, acompanhar o aprendizado, para que vocês tragam para mim questões específicas, tá? Da atividade de vocês, da área de vocês, para que eu consiga, de fato, caminhar junto com vocês. Então, no mês seguinte, a gente vai fazer esse acompanhamento, esse processo de mentoria. É por isso que a turma ela é reduzida para que eu consiga atender cada um, tá? De forma individual, de forma personalizada. Então, lá dentro da plataforma, eu coloquei lá para vocês um formulário, que é o formulário aqui desse encontro individual, dessa mentoria individual. E lá vocês, ao longo do curso, vocês vão alimentando aquele formulário para que quando chegue no nosso encontro individual, vocês tragam para mim todas as questões que vocês necessitam, tá? E eu quero que vocês me deem a oportunidade de ser ponte entre você e o sucesso profissional e acadêmico, tá? Porque é preciso, né, que tenha alguém guiando a gente nesse processo. Então, eu quero ser parte disso, tá? Desse processo com vocês. Então, eu vou divulgar para vocês o link, vou deixar o link no grupo, vou divulgar o link também no Instagram, vou divulgar o link, posso divulgar ele aqui também no chat, para que vocês ingressem, né, nesse processo de mentoria junto comigo, me deem a oportunidade de segurar a mão de vocês e guiar vocês ali durante esse processo, para que a gente consiga alcançar o sucesso profissional que a gente tanto almeja, né? Então, a respeito da mentoria, as informações que eu teria para passar para vocês é isso. As inscrições já estão abertas. Inclusive, uma informação importantíssima que eu esqueci de comentar aqui com vocês é que hoje, apenas hoje, até meia-noite, para quem se inscrever hoje, a gente tem um cupom de desconto, tá? Para o processo de mentoria. Então, eu vou divulgar para vocês o link, vocês vão ter acesso ao valor da mentoria, às formas de pagamento e também ao cupom de desconto. E aí vocês vão ver que o nível, gente, do treinamento, ele é um nível analista, tá? Vocês vão conseguir sair outras pessoas. Aqui a gente já consegue sair outra pessoa, né? A gente entrou uma pessoa, já sai com outro olhar, com outra visão do sistema tributário nacional. Então, me imaginem 16 horas passando por um processo de mentoria e depois disso um processo individual, né? Que a gente vai se encontrar. Então, é personalizado, é um acompanhamento com uma estrutura robusta, pelo preço que está sendo cobrado, eu considero, se fosse eu adquirindo essa mentoria, é um valor irrisório, tá? Tamanha o retorno que a gente tem a respeito da aplicação prática e de vida também, tá? Então, vou divulgar o link com vocês para que vocês me deem a oportunidade de seguir caminhando aí com vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o ICMS. ICMS tem a sua importância dentro do sistema tributário nacional. O ICMS, gente, ele representa mais que 80% da arrecadação de um estado, tá? E é todos os estados isso. A principal fonte de renda é o tributo. Qual tributo? O ICMS. É por isso que ele, gente, ele é ele bate de frente ali com o imposto de renda da pessoa jurídica. Ele é o imposto mais complexo que a gente tem no sistema tributário nacional, tá? Então, é por isso que existem muitas regras, muitos detalhes, muitas minúcias. Por quê? É de onde vem mais dinheiro, que o Estado vai ficar mais preocupado em que aconteça uma sonegação fiscal. Então, o que ele faz? Cria várias regras para tentar eliminar todas as brechas possíveis de alguém deixar de recolher o imposto, tá? Então, é por isso que ele é tão complexo assim, tem tantas regras, tantas legislações assim, tá? Então, dentro, né, das questões do ICMS, nós temos duas obrigações, a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação a principal é aquela que eu tenho que pagar, eu tenho que entregar, né? Eu tenho que dar o meu dinheiro para o Estado. E aqui a gente já está falando da empresa, né? A empresa ela é a responsável pelo recolhimento, então ela tem que pagar, recolher para o cofre público.
né? E a gente tem obrigações acessórias, que são aquele dever de entregar. Então, eu tenho que informar para o Estado. E essas obrigações acessórias aqui são o quê, gente? São o olho do Estado, o olho do fisco dentro da minha operação. O olho do Estado dentro da minha empresa, tá? É o poder de fiscalização do Estado sendo exercido. Então, a primeira obrigação acessória que a gente tem, e é um dos nossos focos na mentoria, são as notas fiscais eletrônicas. Eu preciso emitir nota fiscal eletrônica para qualquer operação que eu realize, tá? Por quê? Porque é uma forma do Estado estar dentro da minha empresa em tempo real, controlando tudo que está acontecendo ali a respeito da tributação, do ICMS e do IPI. Tá? A gente tem nota fiscal de serviço, né, que é para o ISS, o SPED fiscal, né, é, de novo, o poder de fiscalização sendo exercido dentro da empresa, então o Estado, ele tem controle de tudo que está acontecendo ali, ele sabe tudo que está acontecendo dentro da empresa, através das informações que a própria empresa entrega, né, então, quer dizer, a nota fiscal eletrônica e os SPED são o quê? Os fofoqueiros da operação tributária, né, eu mesma entrego para a Receita Estadual as regras, as questões que ela quer saber, né? Então, é um poder de fiscalização aqui que o Estado tem a respeito do ICMS, reforçando a ideia de que ele faz isso porque o ICMS tem a sua representatividade gigantesca lá no cofre público, tá? Nós temos o sujeito ativo, né? Aqui a gente tem uma regra matriz de incidência tributária, gente, que ela determina para mim alguns aspectos. Esse aqui é um aspecto pessoal, que é quais são as pessoas que estão envolvidas nessa tributação. Então, a gente tem um aspecto pessoal, o sujeito ativo, que é aquele que cria, que fiscaliza, que cobra, é o Estado, é a União, é a Prefeitura, tá? Ela está ali no polo ativo. E a gente tem os sujeitos passivos, que é aquele que paga, é a empresa. E aqui no sujeito passivo, a gente tem diversas pessoas. Nós temos as empresas, nós temos os contribuintes, pessoas físicas, e aqui é que a gente vai entrar a fundo dentro da mentoria para definir quem é que recolhe, quando recolhe. E se tiver substituição tributária, quem é o substituto? Quem é o substituído? A obrigação do diferencial de alíquota é de quem? É minha ou é daquela empresa? Ou é do consumidor? Então, o sujeito passivo, esse polo passivo, ele vai demandar da gente algumas horas, né, de conversa para que a gente consiga definir de fato de quem o Estado vai cobrar, quem ele vai trazer como responsável, seja contribuinte, seja substituto ou seja substituído, tá? Para o ICMS, principalmente na substituição tributária, dentro também do diferencial de alíquota. A gente vai precisar definir isso aqui, tá? Para entender quem é ali que vai estar na mira do Estado para pagar o ICMS, tá? Então, nós temos aqui, eu quero falar com vocês aqui uma questão muito importante, que é o quê? Dentro do ICMS, acontece o fato gerador. O fato gerador do ICMS é o quê? O que é o fato gerador primeiro? É quando eu realizo no mundo real aquilo que a legislação falou. A legislação falou que se eu circular a mercadoria, eu sou o contribuinte do ICMS. Ótimo. Eu circulei mercadoria? Ainda não. Mas no partir do momento que eu circulo a mercadoria, eu me torno contribuinte do ICMS. E ali agora surge aquela obrigação principal, é o dever de pagar. E surge principalmente a obrigação acessória, que é o dever de entregar. Entregar o quê? Uma nota fiscal eletrônica. Porém, gente, tem uma súmula do STJ que fala o seguinte, que para que incida o ICMS tem que acontecer a circulação econômica ou jurídica. O que é isso, Marcela? Para que aconteça a incidência do ICMS, não basta só circular a mercadoria.
Isso também a gente vai detalhar tudo dentro da mentoria, porque eu preciso de várias horas também para conversar com vocês a respeito disso. Por quê? Não é porque eu estou. Olha, pensa comigo, eu tenho uma caneta aqui. Eu vou circular essa caneta em todo o território nacional. A caneta é minha ainda? É. Aconteceu circulação jurídica? A caneta deixou de ser minha? Não. Eu estou circulando com essa caneta para demonstrar ela. Aí a gente já tem uma emissão de nota fiscal, que é a nota fiscal de demonstração. Eu vou demonstrar essa caneta para todos os meus clientes. Se eles quiserem ficar com a caneta, eles vão comprar. Caso contrário, a caneta volta para mim. Aconteceu circulação jurídica? A caneta deixou de ser minha? Não. Aconteceu circulação econômica? Eu recebi algo por essa caneta? Não. Então, para o STJ, tá? Isso também já está em discussão lá no STF, não incide ICMS nessa operação, tá? Porque é só um deslocamento físico. Então, eu vou pagar o ICMS para quê? Se a caneta ainda é minha. Eu só estou levando ela lá e voltando, estou indo e voltando. Demonstração, remessa para conserto, remessa para industrialização. A mercadoria ainda é minha, ela só está indo para conserto. Para que eu vou pagar o ICMS? Aconteceu circulação jurídica? Não. Aconteceu circulação econômica? Também não. Então, isso é discutido lá no STJ, está sendo discutido lá no STF a respeito das transferências entre empresas do mesmo grupo. E nós precisamos aprofundar nisso aqui para pegar cada detalhe, cada operação fiscal e entender, né, por que, que é aplicado daquela forma, tá? Por que, que não tem ICMS? Por que, que tem ICMS? Se não tem ICMS, qual código de situação tributária eu vou aplicar na minha nota fiscal eletrônica? E se eu for optante pelo Simples Nacional? Estou circulando uma mercadoria. A mercadoria não vendi ainda. O ICMS incide onde dentro lá do Simples Nacional? Sobre o faturamento. Como que eu faço isso lá no Simples? Vai ter ICMS nessa operação? O Simples Nacional não destaca a alíquota dentro da nota fiscal? Como que é segregado isso? Então, percebe que a gente precisa de algumas outras horas para trabalhar com essa situação da circulação jurídica, né? Essa segregação dentro do Simples, qual CFOP eu uso, qual qual CST eu vou usar para cada operação específica, qual que é a base legal, principalmente, gente, qual é o embasamento que eu tenho que informar lá na minha nota fiscal eletrônica, para que eu emita esse documento fiscal de acordo com os parâmetros exigidos pela Receita Estadual. Então, principalmente, eu quero entrar com vocês dentro da base legal, tá? Eu não vou falar com vocês o que eu acho que é, eu vou mostrar para vocês. Justamente porque eu quero que vocês, depois desse processo de mentoria, andem sozinhos. Tá? Então, vocês vão saber não só de ouvir falar, vocês vão saber porque vocês viram, fizeram, aplicaram, foram acompanhados por mim, vocês replicaram, praticaram, e aí sim agora estão aptos a andar sozinhos, tá? Então, beleza. Além disso, a gente tem o diferencial de alíquota, que a própria Constituição Federal trouxe ele para a gente, né? Ela falou que, numa operação interestadual, destinada para o consumidor final, seja ele contribuinte ou não, vai existir ali uma diferença entre a alíquota. E eu quero trazer aqui para vocês o porquê do diferencial de alíquota. O diferencial de alíquota, gente, ele nasce com o objetivo, sabe para quê? De compensar o estado de destino pela perda da arrecadação. Que é isso, Marcela? Tá doida? De onde você tirou isso? Olha só, pensa comigo. Eu, Marcela, vou comprar um celular. Eu estou em Minas Gerais, vou comprar um celular. Vou comprar um celular numa empresa e-commerce, lá na internet mesmo. Essa empresa está onde? Está localizada lá em São Paulo. Eu sou Marcela, pessoa física, consumidor final, não contribuinte do ICMS, sou pessoa física, não contribuinte. Comprei aquele celular. Quando aquela empresa me vender aquele celular, o que ela vai fazer? É uma operação interestadual de São Paulo para Minas, é para um contribuinte, é para um não contribuinte do imposto.
Então, o que vai acontecer aqui? Ela tem que recolher uma diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do destino. Pensa comigo. A alíquota interestadual de São Paulo para Minas é 12%. Tá? E a gente vai ver também essas alíquotas interestaduais, o impacto delas, se tem conteúdo de importação ou não. Qual que eu vou usar? 7, 12 ou 4? Qual CST eu vou usar para cada uma dessas alíquotas? A gente vai ver isso tudo dentro da mentoria. Mas pensa comigo. 12% de São Paulo para Minas. Ótimo. Se eu comprasse esse celular aqui em Minas Gerais, eu compraria ele com uma alíquota de quanto? Pelo menos de 18%. Então, quer dizer, comprei com uma alíquota menor lá em São Paulo, de 12. Se eu comprasse aqui, eu compraria com 18. Tem uma diferença, não tem? De 6%. O ICMS do celular vai ser recolhido para onde? Para o estado de São Paulo, que é de onde saiu ele. Ele estava lá. Ele saiu de lá. A circulação começou lá. Então, é recolhido para o estado de São Paulo. Minas Gerais perde arrecadação. Por que perde, Marcela? Porque eu deixei de comprar o celular aqui. Preferi comprar lá. Percebe? O estado de Minas Gerais, ele não pode ficar com esse desfalque. Criaram o diferencial de alíquota para compensar o estado de destino da perda de arrecadação. Então, essa diferença de 18% que eu pagaria aqui em Minas Gerais, se eu tivesse comprado aqui, preferi comprar lá, paguei 12%, 6% tem que ser recolhido para o estado de Minas Gerais, para compensar a perda de arrecadação. Então, viu? Percebe que vai além, gente, vai além de números, vai além de códigos, vai além. A gente tem que entender por quê. Por que existe? Para que criaram? Quando a gente consegue entender isso, internalizar, para que o Estado fez isso, qual que é o objetivo dele, tudo fica muito mais fácil, tá? A questão do crédito, a questão das alíquotas, eu tenho uma alíquota interestadual de 7, alíquota interestadual de 12. Por que existe uma alíquota de 7 e uma de 12? Por que não colocaram tudo de 12? Porque tem estados que são pobres, que necessitam de recurso, e eles precisam que a alíquota interestadual seja de 7%, para que quando o produto chegue lá, ele tenha menos crédito, a empresa acredite menos, abata menos. E se essa empresa abate menos, ela recolhe mais para o Estado. E o Estado é pobre, precisa de dinheiro. Percebe? Então, gente, vai além de códigos, vai além de percentuais. É isso que eu quero levar com vocês, para que vocês entendam além, tá? Vão além. A análise tem que ser além dessa operação. Um planejamento tributário tem que ser feito além de números, além de códigos, tá? Tudo isso aqui a gente deságua na nota fiscal eletrônica, a gente deságua num planejamento tributário, e o estudo tem que ser minucioso. E é por esse processo que eu quero caminhar com vocês, tá? Então, diferencial de alíquota é para quê? Para compensar o estado de destino pela perda da arrecadação, tá? E a gente tem vários diferenciais de alíquota que a gente vai trabalhar dentro da mentoria. O DIFAL para o contribuinte, para não contribuinte, o DIFAL, a substituição tributária no diferencial de alíquota, o DIFAL dentro do Simples Nacional, antecipação de ICMS, recomposição de alíquotas, tá? A gente vai trabalhar isso também dentro da mentoria, porque nós vamos trabalhar com o regime ICMS no regime normal e no regime tributário, que é o Simples Nacional. Também a gente vai ver ele lá dentro também do Simples Nacional, tá? Enfim, a danada da substituição tributária. A substituição tributária, gente, ela nasce, de novo, quero trazer vocês o porquê dela. Ela nasce com o objetivo de facilitar a arrecadação. Primeiro objetivo, facilitar a arrecadação. Tornar a arrecadação assertiva. O que é isso? Eu tenho certeza que eu vou receber aquele ICMS. E antecipar a caixa para o Estado. Tá? São esses os objetivos da substituição tributária, a criar a substituição tributária. É uma previsão constitucional. A Constituição Federal trouxe isso para a gente. Ela falou que uma lei vai atribuir a um sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? A gente acabou de ver. Aquele que paga. De obrigação tributária. Que obrigação? De pagar. Tá? Ela vai atribuir a condição de responsável pelo pagamento do imposto, que é o ICMS, no caso.
Então, é alguém, a lei atribuindo a alguém a responsabilidade, cujo fato gerador deva acontecer posteriormente. O que é isso? O fato gerador acontecer posteriormente. Eu sou uma indústria, vou vender canetas. Canetas estão sujeitas à substituição tributária. Ao vender a caneta para a distribuidora, eu vou pagar o meu ICMS e vou pagar o dela também. Por ela, eu vou substituí-la tributariamente. Então, quando a distribuidora receber aquela caneta, ela não vai mais precisar de pagar nada, porque eu paguei por ela. O fato gerador aconteceu? Qual o fato gerador? A circulação da distribuidora. Quando a distribuidora vende a caneta, ela tem que pagar o ICMS. Ela já vendeu a caneta? Não. Mas eu já paguei o ICMS por ela. Então, o fato gerador vai acontecer posteriormente. E se não acontecer? E se a distribuidora não vender essa caneta? A Constituição Federal falou também que é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga. Então, quer dizer, se a distribuidora não vender aquela caneta, a caneta quebrou, a caneta estragou, a caneta, enfim, sumiu a caneta. Aconteceu o fato gerado posterior? Não. Então, a distribuidora tem direito à restituição daquele imposto que a indústria pagou por ela. Por que a distribuidora que tem direito à restituição, se foi a indústria que pagou? Gente, lembra lá quando a gente começou a conversar? Que eu falei com vocês da tributação indireta, que incide sobre o consumo, que é repassado para o consumidor final. Olha, aquela ideia que a gente teve lá no início, desaguando aqui agora na substituição tributária. Quem paga o imposto não é a empresa que recolhe, sai do bolso do próximo. O próximo agora é quem? A distribuidora. A indústria, ela vendeu a caneta, na nota fiscal, o que ela fez? Embutiu o ICMS ali dentro. Ela falou o seguinte: ó, o problema é seu, esse ICMS aqui não é meu, é seu. Eu só estou recolhendo para você, antecipando caixa para o Estado, garantindo ao Estado que esse dinheiro vai entrar no cofre público, tá? Por que eu tô falando isso? É melhor o Estado fiscalizar quem? A indústria ou os varejistas? É melhor ela receber de quem? Da indústria ou do MEI, por exemplo, tá? É melhor ela fiscalizar a indústria. Por quê que é melhor? Porque a indústria geralmente vai ser optante pelo lucro real. Lucro real tem quantas declarações, informações, obrigações acessórias para entregar? Nem sei contar nos dedos. Diversas. E as obrigações acessórias são o quê? O olhar do fisco dentro da empresa. Viu? É melhor, é mais fácil fiscalizar a empresa do que fiscalizar o pequeno. É mais fácil fiscalizar o grande do que fiscalizar o pequeno. É mais garantido para mim que a indústria de cerveja recolha o ICMS da cerveja do que aquele vendedor ambulante que está lá no meio da multidão do carnaval vendendo a cerveja no carrinho de mão. Não é melhor? De quem é mais certo? Eu arrecadar, o Estado arrecadar? Da indústria. Então, vamos fazer o quê? Colocar a cerveja na substituição tributária. Garantimos a arrecadação, a fiscalização é mais facilitada e, de quebra, antecipa o caixa para o Estado. Por que antecipa a caixa de quebra? Por quê? Pensa comigo, o Estado já recebe agora, a indústria já recolhe agora. Vai passar, a cerveja vai ser vendida para a distribuidora, vai ser vendida para o varejo, vai ser vendida lá para aquele MEI ou para aquele ambulante que está na informalidade, vender lá no carnaval. Mas o Estado já recebeu agora. Percebe? Ele não esperou chegar lá no carnaval, no carrinho de mão, para receber. Ele já recebeu agora, antecipa a caixa. Então, essa é a ideia da substituição tributária. Então, a gente vai ver que todos os produtos sujeitos à substituição tributária vão seguir essa linha, tá? De raciocínio. Então, aqui, os objetivos dela, facilitar a fiscalização, tornar a arrecadação mais assertiva, eliminar a sonegação fiscal. De novo, é mais fácil eu fiscalizar quem? A indústria ou as distribuidoras, os varejos, né? É mais fácil fiscalizar a indústria. E tudo isso, gente, vai desaguar dentro da nota fiscal eletrônica, que é a obrigação acessória, tá? E aqui eu deixei para vocês uma informação importantíssima que todo o nosso trabalho de mentoria vai passar por essas regras, então 16 horas
de encontro, mais um encontro individual, exclusivo, né? Só eu e você, para trabalhar essas operações. Além, né, das outras aulas que vão estar disponíveis lá na plataforma também. Tudo isso, toda essa conversa vai desaguar na nota fiscal eletrônica. E essa nota fiscal eletrônica, eu tenho várias operações que vão envolver ali a tributação do ICMS ou não. E eu vou passar com vocês juntos nessas operações. Brinde, doação, armazém geral, remessa por ordem de terceiros, venda, operações triangulares, remessa para industrialização, brinde, doação, amostra grátis. Todas essas operações, eu vou entrar com vocês dentro do embasamento da legislação. Nós vamos definir qual CFOP eu uso, qual CST, qual CSOSN, incide ICMS, não incide, o que eu tenho que colocar nas notas complementares, no campo de informações complementares. Tudo isso a gente vai passar, tá? Dentro lá do processo de mentoria. E eu deixei aqui para vocês o que é a nota fiscal eletrônica e quem vai usar, né? São os contribuintes do IPI e do ICMS. O nosso foco está aqui. Mas a nota fiscal ela tem que ser emitida mesmo que não aconteça a circulação jurídica e econômica da mercadoria. Então, independente se tem ICMS ou não, eu tenho que emitir essa nota fiscal. Então, nós precisamos saber todo esse processo, porque se estamos trabalhando no departamento fiscal, nota fiscal eletrônica é inevitável, né, na rotina, no dia a dia ali do profissional da área fiscal, tá? Gente, tudo isso era o que eu queria apresentar para vocês, trazer para vocês, mostrar para vocês quem eu sou, como é a minha forma, né, de demonstrar o conteúdo, como é a mentoria por dentro. De novo, quero fazer parte com vocês desse processo de evolução. Estou à disposição de vocês para servir vocês nessa caminhada, né, rumo ali a um outro nível na minha e na sua trajetória profissional, tá? Agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês aqui que participou. Vou disponibilizar o link para vocês nos grupos, vou disponibilizar aqui também no chat aqui, para que vocês tenham acesso à mentoria, consigam enxergar ali dentro todo o conteúdo que vai ser disponibilizado lá, porque a gente tem a programação, né? Tudo que a gente vai tratar, eu trouxe para vocês aqui, mas ali na nossa página a gente tem tudo, né? Bem detalhado. O que vai ser tratado de ICMS, o que vai ser tratado de nota fiscal, todo o cronograma mesmo, tá? Do nosso processo de mentoria. Nós seguimos, né, juntos, além também da mentoria, nós seguimos juntos, porque vocês também me acompanham nas redes sociais e eu tenho divulgado ali diariamente conteúdos relacionados à área fiscal e à área tributária, tá? Lembrem que o cupom de desconto é até hoje, meia-noite. Amanhã vocês já não têm mais o cupom de desconto, vão fazer as inscrições com o valor cheio, tá? Então, se antecipem, corram, porque além do cupom de desconto, né, a turma ela é mais enxuta, justamente para que eu consiga atender todo mundo lá no final do processo de mentoria, naquele encontro que a gente vai ter ali no 1 a 1, tá? Gente, agradeço imensamente a participação de vocês, tá? A disponibilidade de vocês de estar aqui para se aprimorar, para crescer, evoluir, tá? Ficamos por aqui. Encontro vocês lá dentro da mentoria. Encontro vocês também lá dentro das nossas redes sociais, que a gente se comunica ali diariamente, tá? Um abraço, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até daqui a pouco, tá? Lá dentro da mentoria, tá bom? Fui, gente. Fiquem com Deus e até mais.